Seja bem-vindo à leitura de Provérbios. Hoje é dia 25 de setembro de 2025, então nós vamos fazer a leitura do capítulo 25 de Provérbios. Você que é novo aqui no canal, saiba que o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão com o objetivo de trazer palavras de orientação para a nossa vida na terra. No capítulo 1 de Provérbios, ele disse que escreveu o livro de Provérbios para trazer instrução para os moços, para os inexperientes, e também para trazer mais sabedoria e conhecimento para aqueles que já são sábios. Então, o livro de Provérbios ele vai trazer conhecimentos a respeito da vida para tomarmos melhores decisões e sermos bem-sucedidos. Por isso, o livro de Provérbios é um ótimo livro para que você leia todos os dias. Para ler o livro de Provérbios ao longo do mês, você pode ler um capítulo por dia. Provérbios tem 31 capítulos, então fica muito fácil de você estudar Provérbios. Você lê o provérbio do dia. Hoje é dia 25, nós vamos ler Provérbios 25. Nos meses que tem 30 dias, como setembro, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30 e com isso você consegue ler Provérbios todos os meses. E como que eu faço no mês de fevereiro, que só tem 28 dias? Em fevereiro, basta você ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. Tirando fevereiro, em todos os outros meses, basta você ler os capítulos 30 e 31 quando o mês tiver 30 dias. Além disso, tem um livro que fala que pessoas que leem Provérbios e aplicam todos os meses, depois de 2 anos, tomam decisões mais inteligentes. Veja que se você ler Provérbios todos os meses, em 2 anos, você leu 24 vezes Provérbios. 12 vezes num ano, mais 12 vezes no outro ano. Se você lê e aplica Provérbios por 5 anos seguidos, você terá feito essa prática por 60 vezes. 60 vezes lendo os conselhos de Provérbios e colocando em prática, certamente você prosperará. Então vamos aqui para a leitura de Provérbios 25. Provérbios 25 começa trazendo uma revelação para nós, que esse capítulo e os capítulos 26, 27, 28 e 29 foram achados pelo rei Ezequias. O rei Ezequias viveu muitos anos depois do rei Salomão. Conta-se no livro de Crônicas que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. E você não tem 3.000 provérbios no livro de Provérbios que está aqui na Bíblia. Por que é assim? Porque certamente ele escreveu os 3.000 provérbios, mas ele deixou espalhados em vários pergaminhos. Então, o que nós temos aqui no livro de Provérbios foi aquilo que o próprio rei Salomão reuniu e mandou colocar em um livro, e depois o que o rei Ezequias encontrou e acresceu aqui no livro de Provérbios. Então, o versículo 1 fala isso para nós. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias, que era o rei de Judá. Então nós vemos aqui que o rei Ezequias, ele escolheu entre os provérbios que ele encontrou do rei Salomão no palácio e mandou os copistas
Os copistas eram os homens que realizavam a cópia dos textos para colocar na Bíblia. Ele escolheu esses textos e eles foram copiados e foram colocados dentro da Bíblia com os capítulos 1 até o capítulo 24 de Provérbios, e aí completou o livro de Provérbios até o capítulo 29. Por que eu falo até o capítulo 29? Porque o capítulo 30 de Provérbios foi escrito por Agur, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Então o livro de Provérbios tem 3 autores. Salomão escreveu do capítulo 1 até o 29, e o capítulo 1 até o 24 foi feito de uma vez só. Os capítulos 25, 26, 27, 28 e 29 foram achados pelo rei Ezequias, muitos anos depois. E ele escolheu os provérbios e mandou os copistas registrarem junto com os capítulos 1 até o 24. E aí depois Agur escreveu o capítulo 30 e entrou no livro de Provérbios, e o rei Lemuel escreveu o capítulo 31 e entrou no livro de Provérbios. E foi assim que Deus formou o livro de Provérbios. Foi Deus que orientou os homens para reunirem os textos específicos para trazer a revelação para as futuras gerações daquilo que ele considera justo e verdadeiro. Então o versículo 1 explica isso para nós. Agora vem o versículo 2, que fala sobre o valor da glória de Deus. Veja o versículo 2. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Esse versículo 2, em uma outra versão da Bíblia, diz assim: a glória de Deus é esconder as coisas dos homens. A glória dos reis é investigar para descobrir todas as coisas. Então, o que esse texto nos revela? Que Deus deixa muitas coisas sem o homem conhecer. Deus, quando criou os céus e a terra, já tinha a possibilidade de se produzir energia elétrica. Já era possível realizar a transmissão das ondas de rádio para chegar a lugares distantes. Já era possível criar satélites e transmitir imagens. Já era possível criar robôs, inventar celulares e criar tudo o que nós temos hoje. Mas Deus, Ele não deu nada disso para os homens. Ele só deu a natureza. E Ele disse para os homens dominarem sobre a terra. Cada pessoa que descobre algo novo, o homem que descobriu a energia elétrica, ele recebeu uma glória. Ele foi reconhecido, o homem que descobriu e que explica como que faz para usar a força da água para produzir energia elétrica. O Thomas Edison, que descobriu o elemento que sustenta a energia da lâmpada e produz luz, ficou conhecido como o homem que inventou a lâmpada. Então nós respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. Quando nós não sabemos alguma coisa, quando nós, como seres humanos, encontramos o nosso limite, nós sabemos que dependemos de Deus. Nós sabemos que é Deus que realmente tem todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Então, quando Deus esconde uma informação, Deus está dizendo para nós: vocês não sabem tudo. Tem coisas que vocês não sabem. Agora, os homens, eles mostram a sua glória, revelam que são importantes
quando eles conseguem explicar as coisas, quando eles conseguem dizer: a cura dessa doença é desse jeito, a produção da energia elétrica é desse jeito. Se eu coloco esse elemento aqui na lâmpada, a lâmpada produz a luz. Então o versículo 2 está dizendo: Deus mostra a glória dele, a honra dele, quando ele não explica algumas coisas e os homens ficam se batendo. E aí Deus revela a glória dele, ele mostra: vocês são limitados. Então nós respeitamos a Deus, nós damos glória a Deus, porque sabemos que podemos ter doenças, dificuldades e problemas que nós não temos a resposta e só Ele que tem. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Então os homens têm a sua glória explicando as coisas. Deus revela a sua glória mostrando que o ser humano não consegue saber de tudo. Por mais que ele estude, por mais que ele investigue, por mais que ele tente entender tudo, ele não é Deus. Nós dependemos de Deus, porque só Deus sabe todas as coisas. Nós podemos saber muitas coisas, mas somos limitados e mortais. Sobre a eternidade, só Deus sabe. Sobre o que acontece depois da morte, só Deus sabe. Então, o valor de honrar a Deus é saber que nós somos limitados e dependemos dele. O valor da honra às autoridades é quanto elas estudaram e sabem nos dizer sobre alguma coisa. Versículo 3. Você nunca sabe o que um rei está pensando, os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Então o versículo 3 nos fala dos nossos limites. Nós não temos como saber o pensamento de alguém. Só Deus sabe o pensamento de cada pessoa. Versículo 4. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Esse versículo 4 nos fala sobre o valor da pureza. Deus quer fazer uma obra nas nossas vidas. Para Ele fazer a obra, precisamos nos purificar. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Quanto mais nós purificamos a nossa vida, Deus pode fazer mais a sua obra em nós. Versículo 5. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Versículo 6. Aqui o versículo 5 fala a respeito do valor da justiça. Você sabe que ministros corrompidos, secretários corrompidos, pessoas que gostam de suborno e de corrupção em volta do governo, trazem um governo de injustiça. Então o versículo 5 diz: escolha pessoas que sejam honestas e corretas para o governo, para que haja justiça. Nem sempre isso acontece na prática. Na maioria das vezes, nós vemos o oposto disso. Nós vemos a injustiça reinando e governando. Mas o livro de Provérbios, ele é um livro que fala sobre o que é certo para você conseguir prosperar. Se você não pode participar do governo, pelo menos você pode escolher bons conselheiros quando você abre a sua própria empresa. Então, se você escolhe bons conselheiros para o seu negócio, isso torna forte o governo da sua empresa e torna o seu negócio próspero.
Versículo 6. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. 7. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Aqui fala sobre o valor da humildade. Quando você vai a uma festa, quando você vai a um evento, quando você vai a uma reunião, você deve ser humilde. Sente-se um pouco mais distante e, se o anfitrião, o dono da festa, o presidente da reunião, o diretor do evento, olhar e ver que você é mais chegado, ele vai convidar você, vai dizer: venha mais aqui à frente. Agora, se você já se coloca à frente, você não sabe se de repente tem uma outra pessoa que é mais próxima, que é mais chegado daquele anfitrião, e de repente você vai ser convidado a dar o lugar para aquela pessoa. Então, seja humilde. Versículo 8. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Então, o versículo 8 está dizendo para você tomar cuidado com relação a abrir processos na justiça. Antes de você abrir um processo na justiça, tenha cautela. Tenha certeza que realmente aquilo aconteceu como você viu. Porque se vier outra pessoa e mostrar que você viu errado, você vai passar vergonha. Versículo 9. Defenda sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Ou 10. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos, e você nunca mais se livrará desta vergonha. Então, o versículo 9 fala que se você tem um problema com o seu vizinho, revele que você tem esse problema. Fale a respeito desse problema. Diga: esse vizinho é um vizinho assim e assim e assim. Está me trazendo problemas porque é um mau vizinho. Faz barulho fora do horário, desrespeita o dia de jogar o lixo na rua e acaba deixando para os cachorros rasgarem o saco do lixo, sujando a rua porque ele não presta atenção. Você pode defender a sua questão, o seu problema, a sua questão contra o seu vizinho. Não tem problema. Mas se alguém conta um segredo para você, fique quieto. Não abra a boca para ficar falando para todo mundo do segredo, porque senão vão dizer que você não tem autocontrole, que você é fofoqueiro, que você é fofoqueira, que você não consegue guardar segredo. E essa fama é uma fama que ninguém quer ter. Então, o versículo 9 e 10 estão dizendo: você pode falar as questões que tem com o seu vizinho, você está resolvendo o problema. Mas você não pode falar aquilo que foi contado como segredo para você. Você precisa respeitar a confiança que a pessoa teve em você. Senão você vai ser conhecido como uma pessoa que não é digna de confiança, que não podem falar nada para você porque você não é confiável. Versículo 11. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Então aqui o versículo 11 fala sobre a importância de você saber colocar as palavras certas em cada situação. Versículo 12. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Então o versículo 12 diz: a pessoa que quer aprender, ela valoriza o conselho da pessoa experiente. Se a pessoa realmente quer aprender alguma coisa, ela se importa com a informação. A informação vale mais do que ouro. A informação vale mais do que anéis de ouro. A informação permite que você conquiste a riqueza. Se alguém te dá um anel de ouro, é só um anel que tem um valor restrito. Por mais que o anel
possa valer muito dinheiro, ele tem um valor limitado. Agora, a informação tem um valor ilimitado, permite que você gere riqueza. Versículo 13. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Então, a época da colheita é uma época muito quente. Quando uma pessoa pega um copo de água fresca num tempo muito quente, ela recebe o descanso, o alívio, ela recebe a alegria, ela vence aquela situação de sofrimento daquela seca. Da mesma forma, o mensageiro de confiança reanima quem o mandou, porque o mensageiro de confiança entrega o recado exatamente como tem que ser entregue. Então, aquele que tem um empregado e tem um bom empregado que realmente executa o que tem que ser realizado, ele fica aliviado. O versículo 13 está fazendo uma comparação, dizendo que se você escolher mal as pessoas que te cercam para fazer um trabalho, um estudo, você vai sofrer como alguém que sofre no calor. Mas se você escolher as pessoas corretas e que executam o que tem que ser feito, você vai ter ânimo. Você vai ficar como quem tem água fresca no tempo do calor. Escolha bem quem trabalha para você. Escolha bem os seus parceiros de negócio, os seus sócios, as pessoas que trabalham para você, para que você não se incomode. Versículo 14. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. Então, o versículo 14 está falando sobre cumprir as promessas. Seja uma pessoa que pensa antes de fazer uma promessa. Mas se você fez a promessa, cumpra a promessa. No Salmo 15 está escrito: Senhor, quem morará no seu tabernáculo? E um dos versículos diz: aquele que cumpre a sua palavra, mesmo que com prejuízo próprio, em razão de ter prometido alguma coisa. Versículo 15. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Versículo 15 fala sobre o valor da paciência e da perseverança. Tem muitas situações em que você precisa ter constância. Você não pode desanimar, você tem que recobrar a energia e a força para receber aquele objetivo. Quem tem paciência convence até as autoridades. Quem é perseverante vence as dificuldades. Quantas pessoas fizeram 2 ou 3 vestibulares antes de entrar em um curso muito concorrido? Quantas pessoas estudaram vários anos para conseguir aprovação em uma carreira pública? Quantas pessoas tiveram que cursar autoescola mais de uma vez para conseguir tirar a carteira? Mas aquelas que perseveraram alcançaram o resultado. As que desistem ficam pelo caminho. Tenha paciência, tenha perseverança. Em Lucas, no capítulo 18, Jesus contou uma parábola. Ele disse: havia numa cidade um juiz que era mau e que não respeitava ninguém e nem a Deus. E uma viúva tinha uma causa na justiça e ela batia na porta pedindo que aquele juiz fizesse justiça. E por algum tempo ele não fez a justiça. Mas depois de um certo tempo ele disse: eu não respeito ninguém e nem a Deus, mas como essa mulher, essa viúva, todos os dias bate na minha porta, eu farei justiça a ela para que ela não me incomode mais. E aí Jesus disse: prestem atenção nessa história e escutem o que esse juiz disse. Assim também será aquele que ser perseverante
no seu pedido para Deus. Versículo 16: Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Mel é um alimento que é saudável e o versículo 16 está dizendo: se você achou alguma coisa gostosa, não coma demais. Tenha equilíbrio. Você pode vomitar se comer muito. Versículo 17. Tem muitas pessoas que estão caindo nesse pecado, que é o pecado da gula. Comem demais, comem açúcar demais, ficam com diabetes, ficam com problemas na circulação e com várias complicações pelo excesso na comida. 17. Não vá toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Esse capítulo 17 fala sobre respeitar a privacidade das pessoas, sobre ter equilíbrio em relação a quantas vezes você fica na casa do vizinho. Tem vizinho que não tem hora. Ele bate na porta da sua casa, ele chega sem avisar, ele está sempre prestando atenção no que você faz, no que você compra, onde você vai, onde você foi, no que está acontecendo com seu cachorro, com seu gato, com seu pai, com a sua mãe. Não seja uma pessoa inconveniente. Não seja uma pessoa que fica o tempo todo cuidando da vida do próximo. Cuide do próximo em relação àquilo que ele precisa. Se precisa de um atendimento para levar até o médico, se precisa de alguma ajuda, mas não seja aquele que fica cuidando da vida do vizinho só por curiosidade sobre a vida dos outros. Cuide da sua vida. Você precisa prestar atenção e cuidar da sua vida. Tem muitas pessoas que cuidam da vida dos outros e não cuidam da própria vida. Versículo 18. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Veja que uma pessoa que fala mentiras a seu respeito, a meu respeito, ela pode me dar porretadas, falando para o meu superior, para o meu patrão, para o meu colega, para o meu vizinho, um monte de coisas que não são verdadeiras, para o meu pastor, que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Então, quem mente é muito perigoso. Pode servir como uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Fuja de pessoas mentirosas. Fuja de pessoas mentirosas. Mesmo que você não ande com elas, elas aparecem no caminho para mentir. Então, aquilo que está no seu alcance de ficar longe dessas pessoas, fique longe delas. Versículo 19. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com o pé aleijado. 20. Ou querer se esquentar num dia frio, tirando a roupa. Então aqui o versículo 19 fala sobre quem você tem como seu apoio. Se você depende de uma pessoa que não merece confiança, você está mal amparado. Está com o dente estragado, com o pé aleijado ou como quem tira a roupa num dia de frio. E o versículo 20 fala: cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se você esfrega sal numa ferida, você sabe que arde muito mais. Então, quem está triste precisa dos seus ouvidos, precisa que você esteja disposto a consolar essa pessoa. Cantar para essa pessoa mostra que você está feliz e ela está triste. Faz a pessoa sentir-se pior. Faz a pessoa sentir: eu estou triste e a pessoa está alegre. Eu deveria estar alegre. Versículo 21. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. 22. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. O versículo 21 e 22 fala para amar o seu inimigo. Isso vai gerar um remorso na cabeça dele, e ele vai pensar: eu fiz tanto mal para essa pessoa e essa pessoa está me fazendo bem. Eu me arrependo. Eu não posso desejar o mal
para essa pessoa, porque essa pessoa só quer o meu bem. Quando você age com o bem com o seu inimigo, ele queima de remorso. E Deus recompensa você. 23. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. Então o vento norte era um vento naquela região que quando vinha o vento pela região norte, todo mundo já sabia, vai chover. Ele está fazendo uma comparação. Onde tem fofoca, onde tem mexerico, com certeza vai ocorrer ódio. A pessoa que foi vítima da mentira, da fofoca, vai ficar com ódio. Onde tem mexerico, tem ódio com certeza. Versículo 24. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. O versículo 24 está falando da pessoa que é briguenta. Fala da mulher briguenta, mas é a pessoa que é briguenta. Versículo 25. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. Então o versículo 25 fala, é muito bom receber boas notícias. Como você faz para receber boas notícias? Nós estamos lendo aqui em Provérbios 25. Você deve escolher bem as pessoas que andam com você. Você deve andar com pessoas que falam a verdade. Ficar longe das pessoas mentirosas. Porque as pessoas mentirosas, elas são como flecha, porrete e espada. Elas podem trazer notícias ruins, porque elas são mentirosas. E elas inventam coisas, então ficar longe de pessoas mentirosas é uma prevenção para você receber boas notícias. Uma outra coisa que nós lemos aqui é sobre pessoas mexeriqueiras. A pessoa mexeriqueira carrega fofocas, ela pode trazer notícias ruins, porque ela vive fofocando, gerando ódio. Então, só de aplicar aqui Provérbios 25, se eu quero ouvir uma boa notícia, é bom eu andar com pessoas que são verdadeiras, que falam a verdade, e andar com pessoas que se preocupam em ter a palavra certa. Nós lemos aqui também que a palavra certa é como o escrito em ouro em uma tábua de prata. Então significa que quando você anda com pessoas que são sábias, elas vão dar a palavra correta, você vai receber a boa notícia. Mesmo quando a situação for crítica, a pessoa que é verdadeira, que é correta e que tem sabedoria, ela vai trazer a notícia e ela vai trazer uma forma de resolver o problema. E a forma de resolver o problema já é uma boa notícia. Versículo 26. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Então, se uma pessoa é boa e ela recebe um conselho mau e ela aceita a recomendação errada, ela é como uma fonte de água que estava limpa e agora ficou cheia de barro, ou como um poço que está com a água contaminada. O versículo 26 é uma orientação para prestar atenção. Não se polua com a recomendação errada. Ainda que seja uma coisa pequena, que você pensa, é só uma mentirinha, é só um dinheirinho que eu ganhei. Aquilo que você aceita de errado vai contaminar você por completo. Se você tem um copo de água e você joga uma gota de sujeira, toda aquela água já está contaminada. Você vai se contaminar por muito pouco. Não aceite a mentira,
o suborno, a desonestidade, a corrupção. Jesus, orientando sobre quem vai estar no céu, fazendo uma comparação com vestes brancas, disse que aquele que estiver com as suas vestes manchadas não herdará o reino de Deus. Você precisa estar com as suas vestes limpas. E como nós lemos aqui no versículo 4, purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Nós falamos a respeito da purificação. Nós precisamos nos purificar para que Deus possa fazer a obra em nossa vida. Então aqui o versículo 26 fala que a pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má, se você deixar uma pessoa má colocar uma gota do que é errado, você é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. 27. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Então aqui o versículo 27, ele reforça que não é bom comer demais, como foi lido aqui no versículo 16, não coma mel demais. Mel é bom, mas você pode vomitar se comer demais. E agora no versículo 27, assim como se você comer algo que é bom em excesso, vai fazer o mal para você, também é ruim você querer elogio. Então o versículo 27, ele faz uma comparação da comida. Assim como não é bom comer demais, não é bom você procurar elogio. Não é bom você fazer as coisas esperando que as outras pessoas te validem. O versículo 27, ele combate a necessidade de aprovação. Tem pessoas que fazem as coisas e ficam esperando. Será que vão elogiar ou não? E se as pessoas não elogiarem? Sabe que o versículo 27 mostra que tem muita gente que cai por causa dos elogios. Ela prefere fazer coisas erradas e receber o elogio do que fazer a coisa certa. Então é disso que faz muitas pessoas que são jovens em comunidades onde o crime é elogiado a praticar o crime. Elas pensam assim, se eu praticar o crime, todo mundo da vila vai bater nas minhas costas e vai me elogiar. E eu vou ser honrado por eles. Mas esse é um tipo de elogio que você não deve procurar. Tem muitas pessoas que entram no meio de pessoas que vivem adulterando. Então você vai ser elogiado se você também adultera. Então perceba que depender de elogio impede que você faça a coisa correta. Muitas vezes você vai ter que receber a crítica. Jesus foi muito criticado porque ele procurou cumprir a palavra de Deus. Se você busca elogio, assim como quem come demais pode vomitar, pode passar mal, quem depende de elogio pode perder o reino de Deus, porque está buscando elogio. Nós precisamos fazer a coisa certa, não viver por elogio. E o versículo 28, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Quem não tem autocontrole é dominado pelo outro. O outro fala assim, é só xingar ele. Xinga ela disso, xinga ele disso que ele já vai ficar irritado. O versículo 28 fala, você não tem nem que dar importância quando alguém xinga você. A pessoa está xingando, querendo tirar você do sério. É fácil de falar, é difícil de fazer, mas essa é a palavra da sabedoria. A palavra de sabedoria é, você nunca viu uma pessoa e de repente ela te dá uma fechada no trânsito e ela xinga você. Você vai parar o carro? Você vai perseguir a pessoa? Você vai gritar, mostrar o dedo, retrucar uma pessoa que você nunca mais vai ver na sua vida?
Quem não sabe se controlar não tem defesa. Então essas são as orientações de Provérbios 25. Deus abençoe o seu dia hoje e sempre. Amém.